Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros, as três joias. Buda, o ser iluminado, Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade que pratica o Dharma de Buda. É uma alegria estar com vocês aqui ao vivo hoje, Face Live, na Vibe Mundial, onde eu estou aqui com a presença do Nilo André Cruz, que é o produtor do nosso programa, e a monja Reixin, que hoje, excepcionalmente, pôde me acompanhar. Eu estou voltando de um retiro que fiz em Nazaré Uniluz. É um lugar muito bonito, muito agradável. A comida toda vegetariana, sem agrotóxicos. Uma sala de meditação que foi toda reformada. O chão, eles passaram cera de abelha. O chãozinho de madeira brilhando. No começo tinha um cheiro forte, agora já não tem mais o cheiro. Mas muito gostoso, muito bonito, com janelas abertas. Éramos mais de 40 pessoas em zazen, em meditação, fora toda a equipe de Nazaré Uniluz, voluntários e que dão apoio para todos nós. Fiquei triste saber que uma das nossas queridas voluntárias de Nazaré, a Nanda, faleceu há 2 semanas atrás. Nós estamos orando por Ananda, que esteja em paz e tranquilidade. Tinha só 24 anos de idade, era linda, amada. Todos vocês que já foram para Nazaré nos últimos anos a conheceram. Tinha 24 anos, loirinha, de olhos azuis, magrinha, cheia de energia vital, nos inspirando todos às práticas, mas foi chamada. Dizem os gregos antigos que as deidades chamam os jovens. Então, que ela esteja no meio dos seres iluminados e benfazejos. E nesse retiro que eu fiz lá, eu pude ler alguns textos antigos e um dos textos falava sobre fé. E que muitas pessoas acham que o Zen budismo e que o budismo em geral não tem fé. Mas a fé é a mesma coisa que a iluminação. Está dando uma reverberação. É porque aumentamos o som. Aqui tá, então pode baixar. Então. Eu não sei se está bem aí para vocês que estão em casa, mas aqui reverberou um pouquinho, a gente nunca sabe como é que chega até aí, né? Mas então, a questão da fé é uma coisa importante, que há pessoas que acham que ter fé é uma coisa inferior, que a sabedoria é uma coisa superior. E o mestre Dogen Zenji Sama falava que existe uma identificação entre iluminação e fé. Porque se não houver fé, não há iluminação. E uma iluminação sem fé também não existe. Então, elas são interdependentes umas das outras. E ter fé na tradição, nos ensinamentos, na prática, e como o Dogen Zenji Sama falava, que é o fundador da nossa ordem lá do século XIII, assim, tem fé em zazen, em sentar, em ficar em silêncio, em aquietar-se. Mas não é que eu vou querer me aquietar. Se houver um eu querendo me aquietar, não funciona. É entrar no silêncio. O nosso retiro lá em Nazaré, agora são 3 vezes por ano que nós fazemos. São retiros de silêncio. E tinha uma senhora que disse que nunca fez retiro na vida. E ela chegou na partilha final, ela disse assim, nossa, eu vim para cá, me surpreendi, mas é uma grande simplicidade, não é? O quarto já é muito simples. E é realmente bem simples, e é isso que eu gosto de lá. O quarto tem uma cama, tem uma mesinha e uma cadeira. E só. E tem cada quarto tem um banheirinho, que é bem pequenininho. Tem uma piazinha, tem a privada e um chuveirinho. É bem simples, bem pequenininho. E a fiação elétrica é toda do lado de fora, o que facilita muito para trocar qualquer coisa. Então, os fios são aparentes na parede, sabe? Facilita muito. Então, um lugar muito agradável. E a refeição também vegetariana, muito simples. Eu ponho todo mundo sentado numa grande mesa, eu sento numa cabeceira da mesa e a comida toda passa, de mim até os outros, vamos todos servindo. E só quando todos estão completamente servidos que podemos começar a comer. Quem não está acostumado estranha muito. E depois todo mundo lava o seu próprio prato com uma buchinha especial, com um detergente muito natural, muito bom. Então, tudo isso, houve um estranhamento dessa senhora que nos divertiu muito, porque ela dizendo, pois é, como é simples o quarto, não é? E a comida, que simplicidade, né? Mas faz bem, é muito saudável para todos nós. E eu tive 2 alunos, 2 praticantes que têm vindo há muitos anos, eles vêm para Nazaré.
um deles de Caxambu, que se chama Shozen, e ele então recebeu também, ele tem feito grandes estudos do Dharma, ele manda textos quase que acadêmicos, de tanto que ele pode, ele tem uma condição na casa dele, da necessidade da esposa dele, a necessidade... Não, a tosse não foi dele, não é do Shozen, não. Shozen está lá em Caxambu. Ele tem uma filhinha e uma esposa que ele cuida de ambas, cozinha, cuida da casa, mas ele tem um tempo livre que ele pode fazer pesquisa e estudos do Dharma. Então, ele escreve textos maravilhosos. E outro que estava lá também, que também recebeu a autenticação de ser um professor da nossa ordem, chama-se Mushin, ele é de Teresina e ele veio com 5 alunos. Ele já tem 5 alunos, 5 praticantes que estão querendo receber os preceitos com ele, alguns deles, outro que mora em Brasília, mas que veio pedir para mim se autorizava a ser aluno do Mushin, como ele foi a primeira pessoa que ensinou ele a fazer zazen, foi ele em Teresina. Então, esses 2 novos professores leigos que vão dar continuidade e nos intervalos das práticas meditativas, eles ficavam nos seus aposentos copiando a linhagem. E é uma coisa bonita, porque começa, a Reishin fez isso, lembra, Reishin? Começa com o círculo vazio, de onde vem Shakyamuni Buda, o Buda histórico. E aí vai todos os discípulos dele, os sucessores. É claro que é um nome só por cada geração, mas não é que tinha só uma pessoa. Tinham muitas, centenas, mas um deles fica como sendo o representante daquela era. Não era o único. Então, na época de Macacachô, ele não era o único discípulo, não foi o único iluminado, não foi o único que teve a experiência mística, mais de centenas tiveram. Mas quem vai ser o sucessor, vamos dizer, no cargo de líder daquela comunidade, naquele momento, foi Macacachô. De Macacachô passar para Nanda, e assim foi indo, em sucessão, até chega até mim. E depois do meu nome, entra o nomezinho da nova pessoa, que é o novo professor. E desse professor volta lá para o círculo vazio, como uma grande circunferência. Isso se chama o Ketimiaku, a consanguinidade, que nós entramos na família Buda. Se na ordenação laica, na primeira ordenação, que a pessoa recebe um nome budista, ela recebe um Ketimiaku, mas é um Ketimiaku que foi impresso numa fábrica lá no Japão, ele está todo em japonês, e esse que a gente está fazendo agora aqui no Brasil, as pessoas que estão copiando em português, porque é importante saber esses nomes. A Reishin fez isso ano passado, não foi, Reishin? E depois fomos ao Japão, não foi? Foi, Rushi-sama. E o que você foi fazer no Japão? Incrível. Foi realmente a graduação, agora como professora, como representante da Soto Zen, da Soto Shu. Foi o reconhecimento formal, né? Fiz 2 cerimônias nos nossos templos sede, em Soji e em Reiji. E lá pertenço agora à nossa tradição Soto Zen Shu. E ela fez muito bem. Fez muito bem feito, estudou bastante, preparou-se bastante, né? E agora, no dias 23 e 24, vamos ter grandes celebrações no nosso templo Bushinji, que fica no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. São 60 anos da ordem Soto Zen, a ordem que eu pertenço, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E vão vir monges do Japão, e no dia 30, é um sábado, às 7 horas da noite, no meu templo, no Pacaembu, um monge japonês virá fazer uma palestra, será aberta ao público. Essa palestra vai ser às 7 horas da noite, ele vai falar em japonês e vai trazer uma pessoa para fazer a tradução. Então, nós vamos poder entender o que ele está falando muito bem. Então, isso é para que vocês saibam, nesta quinta-feira, como todas as quintas-feiras, a monja Zenchu Sensei vai estar fazendo a sua palestra. E depois nós vamos estar num retiro de 1 a 8 de dezembro, que é o retiro da iluminação de Buda. E nesse período o nosso templo fica fechado. Mas nós estaremos em retiro, fazendo aquilo que Buda fez, que era zazen, sentar-se em meditação. Fora disto, novidades desta próxima semana, eu estarei indo para Recife. Eu vou fazer palestra em Recife, agora no dia 21, e depois eu vou para Salvador, o Festival Internacional de Yoga na Bahia. Vou fazer uma palestra em Feira de Santana, na quarta-feira, e depois vou fazer a palestra junto com o Festival de Yoga da Bahia, com o Marcos Aquino, com o professor Marcos Rojo, a Lia Disken, o
acho que talvez Nirmala Mananda, e vão várias pessoas de várias ordens diferentes, e nós vamos fazer um grande festival em Salvador. E assim a vida vai. Em 1º de dezembro até 8, vai ter um retiro especial nosso, que já está fechado. Não posso convidar você que está me ouvindo, mas é só saber, a monja Reishin também vai estar conosco. E o Nilo estará construindo um rancho de madeira. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem conosco. E, Roshi, a Maria Lu, ela está lá em Maceió, e ela já nos escreveu outras vezes, porque houve aquele problema da mineradora que destruiu o solo, as casas, e a justiça demorada. E ela assistiu sua palestra em Maceió, inclusive, quando a senhora pediu para evitarem que alguém se suicide. Mas ela mesma já chegou a pensar em suicídio por causa dessa demora, dessa angústia. Ela vive triste com isso. E enquanto a Isabel Batista, que leu o comentário dela aqui, a Isabel Batista pede uma prece sua, Roshi, para todos aqueles que pensam em suicídio como única saída. Então, o suicídio não é saída. Parece para nós que a saída é a saída mais fácil, mais rápida. Se as coisas não estão boas, se as coisas estão difíceis, eu quero ir embora. Sim, a menina de Maceió, eu tive com ela tendo muita dificuldade, porque ficou sem dinheiro, sem casa, sem nada, e esse retorno que deveria ter chegado até ela da mineradora, até agora não chegou. Mas, sabe, nós não podemos depender dos outros, e essa é a verdade. Se nós perdemos tudo, nós recomeçamos de zero. E se vier essa recompensa, não sei como é que chama, essa restituição, que é necessária, é legal e tem que chegar, mas enquanto não chega, a gente não fica só esperando que venha e que aconteça. É preciso fazer alguma coisa. Você vive a sua vida em cada instante. A sua vida é preciosa, a sua vida é sagrada. Não desperdice esperando que um dia alguém vai me dar alguma coisa. Se não chegou nada e se você perdeu tudo, a gente começa a reconstruir. Eu brinquei agora que o Nilo está construindo, mas ele está mesmo. E é ele que constrói com as suas mãos. Com dificuldade, quando ele ganha um dinheirinho, ele compra lá um tronco de madeira e está construindo um rancho. E é uma coisa que é da determinação. Não é porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho nada que eu não vou fazer. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu faço. Mesmo que seja difícil, mesmo que tenha muitos empecilhos, a gente atravessa essas dificuldades. Então eu recomendo muito que não se matem, que não cometam suicídio e nem matem ninguém, porque na verdade tudo é transformação e movimento. A minha aluna Zentiu teve lá agora há pouco tempo, lá em Lençóis Maranhenses, e a descrição que ela faz maravilhosa dos Lençóis Maranhenses é descobrir que as areias estão vivas. Os Lençóis Maranhenses são dunas de areia branca. E ela diz, nenhuma delas fica no mesmo lugar o tempo todo. Há uma hora que elas estão enormes, de repente vem uma chuvarada, ela fica pequenininha, ela se divide e ficam pequenos laguinhos, e de novo seca tudo e fica aquela parede imensa branca, mas o tempo todo o vento soprando e a areia se transformando. E o que ela falou que é muito lindo é isso, que está tudo vivo, a areia está viva. A vida está presente em todos os lugares, então deixe viver. Você faz alguma coisa a respeito e procura fazer com que as causas e condições se tornem favoráveis. Nada permanece o mesmo. Então não queira que as coisas sejam como eram antes, porque jamais serão. E como serão no futuro, não sabemos. Mas o que você faz agora, no presente, para apreciar a sua vida? E nós podemos apreciar até mesmo a tristeza, o sofrimento, as perdas, as traições, porque fazem parte da nossa existência humana. Então eu queria mandar a minha prece amorosa a todos aqueles e aquelas cujo pensamento suicida passa por todos nós, passou por mim quando eu tinha 19, 20 anos, como eu agradeço não ter morrido, como eu agradeço ter superado esse momento difícil da minha existência, que parecia que não tinha solução, que não tinha saída, que a única saída era mesmo ir embora, morrer, e não morri. Então, eu acho importante que eu vou pedir agora as bênçãos com a monja Reishin junto comigo. A gente vai entoar
a prece de Kanon Bodhisattva, que é o Bodhisattva da compaixão, aquela que vê os lamentos do mundo, é que ouve, vê e atende às necessidades verdadeiras, para que abençoe e purifique a mente de todos aqueles que possam estar pensando em suicídio, ou que já pensaram, ou que viriam pensar, para que se libertem desse pensamento e vivam para transformar a realidade como deve ser transformada. Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon. Kanzeon Namu Butsuyo Butsu Inyo Butsu Enbu Poso Enjo Rakuga Josho Nen Kanzeon Nen Jushinki Nen Furishin. Quando o nosso pensamento se torna pura compaixão e sabedoria, tudo que é prejudicial se afaste. Que assim seja, que os seres pensem em viver para transformar a realidade, nunca em matar ou morrer. Roshi, eu vou lembrar também que o telefone 31710221 está aberto se alguém quiser conversar de viva voz. 3 questões que eu acho que se relacionam aqui. Sobre a disciplina. Paulo, ele diz que não recebeu os preceitos, ele só pratica o zazen. E ele pergunta se ele pode se considerar budista, ou zen budista. E o Rafael pergunta o que dizer de pessoas que têm orgulho de ser budista. E a outra pergunta o Fábio, por que tanto estudo para se tornar mestre zen budista, se na época de Siddhartha, segundo ele, não havia estudo, e sim prática até tornar-se um Buda? Pois então, nós praticamos, e parte da prática são os estudos que nos estimulam a uma prática correta, porque tantas pessoas que acham que estão praticando e não estão fazendo nada, estão sentados ou coachando, como dizia Dogen Sama, coachando como sapos, por exemplo, falando o nome de Buda, mas não chega a lugar nenhum, porque não é você invocar apenas o nome de Buda, é você tornar-se um Buda. E muitas vezes, porque Shakyamuni Buda deixou inúmeros ensinamentos, se não fosse necessário o estudo, ele não teria dito uma palavra. E ele falou muito. Tem 84 mil ensinamentos que ele deixou, porque nós precisamos ser estimulados para acessar o caminho perfeito. Então, os estudos, junto com a prática, são o caminho da libertação. Isso é o caminho do Zen. Não é só fazer zazen e não é só estudar. Nós precisamos de ambos para desenvolver a nossa capacidade de samadhi, de acessar o samadhi dos samadhis. Anoktara Samyaku Sambodai, quer dizer, a sabedoria suprema. Nós acessamos assim. Para receber os preceitos, se você pode se considerar budista desde que você concorda com os ensinamentos de Buda, você leu, entendeu, praticou e achou que é benéfico, você pode dizer, sim, eu sou budista. Eu não recebi os preceitos, não tive uma confirmação, que seria como batismo, uma coisa assim, mas quem sabe você crie causas e condições para que um dia possa receber os preceitos de alguém que tenha recebido os preceitos de forma correta anteriormente. É a única coisa que se pede, receber os preceitos de alguém que os recebeu, de alguém que os houvera recebido de forma correta anteriormente. Então, isso é possível, tanto se vier a São Paulo, se praticar conosco, se fizer cursos online. Em Curitiba, a gente tem a monja Reishin que está lá, tem um monge também que fica na Praça Japão. Então, tem várias possibilidades. No Rio Grande do Sul tem grupos, em Brasília tem grupos, em Ribeirão Preto, em São Leopoldo. Então, nós temos o budismo muito espalhado. Esses são apenas os meus discípulos. E há muitos outros discípulos de outros professores Zen aqui no Brasil. Então, Ibiraçu tem um templo maravilhoso, espetacular, que cuida da aula de meio ambiente para crianças, ensina zazen para policiais militares. Tem coisas maravilhosas acontecendo. Então, se você realmente quer receber os preceitos budistas, vá atrás, porque é possível sim. E aí o que dizer de pessoas que têm orgulho de ser budista? Não é orgulho de nada, são escolhas na nossa vida. Não é orgulho nem vergonha. Porque tem outro que tem vergonha. Você é budista? Não, budista eu não sou. Eu pratico, eu vou no templo todos os dias, mas eu não sou budista. Tem medo de assumir um compromisso público, né? Então, nem o medo de assumir o compromisso, nem o orgulho, porque o budismo trabalha com humildade, com não eu.
eu sou aquilo, é porque essa pessoa ainda está no caminho, sabe? Então, em vez de você ficar bravo com ela, você falar, nossa, que orgulhoso, que feio, que meios hábeis você pode usar para essa pessoa perceber a tolice que está falando. Né? Você pergunta assim, por que Buda pôs a mãozinha assim na terra quando o rei dos demônios veio provocar e dizer para ele, você é o máximo, né? Você é o iluminado, sagrado, e o Buda pôs a mãozinha na terra. Terra do vem a palavra humus, que dá origem ao ser humano, à humildade. Lembra, nós somos pó, apenas pó, poeira cósmica, somos feitos de pozinho de estrelas. Então não tem nada que se orgulhar, nem de ser budista, nem de ser humano, nem de ser homem ou ser mulher. Não tem nada que nos orgulharmos, né? Mas nos engrandecermos de fazer o bem e o bem a todos os seres. Hiroshi, estamos em fim de ano, né? Então é natural que surja esse tipo de questionamento. A Sandra pergunta como se preparar para o ano novo. E enquanto o Renato diz que errou muito e ele sente que está chegando a hora de pagar. E ele quer sentir o arrependimento de coração, ele quer uma segunda chance. Legal. E aí a Sandra complementa, como se faz um pedido ao universo. Então, duas coisas importantes. Quando vai chegando o fim do ano, é a época da gente fazer essa revisão do ano, como ele está fazendo da sua própria vida. Quantas coisas erramos, quantas faltas tivemos. Como é que nós vamos purificar isto? Como é que você purifica? É um encontro com a sabedoria perfeita. O que nós fazemos nos templos? Isso é um costume japonês até. Nós limpamos cada cantinho da casa. Tiramos aquelas teinhas de aranha sem machucar as aranhas, né? Tiramos com cuidado o pozinho naquele canto que a gente havia até esquecido de mexer. Então nós limpamos tudo, que é uma forma de limpar por dentro e por fora. Se bem que não há nada para limpar, porque desde o princípio nada existe. Isso é um ensinamento do sexto ancestral do Dharma, é belíssimo. Então, procure aprofundar-se no Dharma, procure aprofundar-se nos ensinamentos. Esse livro tão bom que o Nilo acabou compilando, que se chama Zen para Distraídos, você pode aprender tanta coisa. Não tenha pressa de ler, pratique na sua vida e perceba que se você fizer o arrependimento, que é importante fazer, não só na lua cheia e na lua nova, pode fazer hoje, agora. Vamos colocar as mãos palma com palma e, por quiser, repita depois de mim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, todo karma, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis. Devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Nascido de meu corpo, boca e mente. Nascido de meu corpo, boca e mente. Agora de tudo eu me arrependo. Agora de tudo eu me arrependo. Aí faça uma pequena reverência de cabeça e lembre-se que o arrependimento é purificação. E é o seu compromisso de transformar-se. Perceba seus erros, suas faltas e corrija erros e faltas. E que todos os seres iluminados e benfazejos estejam abençoando todos vocês, todos os seus familiares e amigos, para que a verdadeira sabedoria e a compaixão pura se manifeste em suas vidas e no mundo, para o bem de todos nós. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.